Uma das coisas que muitos de nós, se não todos nós ouvimos, é a famigerada frase aproveite a sua infância. Geralmente vinda de alguém mais velho que você. Talvez dos seus avós, talvez dos seus pais, algum tio, provavelmente algum familiar seu, ou até mesmo de alguma série ou filme que você tenha visto. Eu fui uma dessas pessoas, uma das que recebeu esse conselho, mas eu criança nunca deu muita atenção para as palavras e sinto que eu não tô sozinho nessa. No entanto, minha ignorância de criança não se dava por teimosia, rebeldia e nem por você não me entende, não é uma fase, mãe. Não. Na verdade, era simplesmente porque eu não tinha consciência suficiente para compreender o peso do que eles estavam falando, compreender o peso do presente que eu estava vivendo. E nada disso me atrapalhou para aproveitar essa época, sendo sincero. Eu, criança, aproveitou e muito bem aqueles dias e não sinto como se tivesse faltado alguma coisa deles. Eu, até hoje, ainda aproveito os momentos que vivo, do meu jeito, do meu ritmo, mas aproveito. Atualmente é estranho como o tempo passa tão rápido. Quando você é criança, e dos 8 para os 13 anos pesa uma grande diferença em você. São aí 5 anos de desenvolvimento, afinal. Agora, se você vai dos 25 para os 30 anos, esses 5 anos parecem muito menores. As pessoas nessa faixa de idade muito provavelmente lembram dos últimos 5 anos como se tivessem sido semana passada. Se você que tá vendo esse vídeo é alguém mais novo, pode não fazer muito sentido essas coisas que eu tô falando, mas fica tranquilo que eventualmente minhas palavras vão fazer. A frase que seus pais dizem, eles crescem tão rápido, faz muito sentido pra eles. Pra eles, ontem você nem era nascido e agora você tá aqui, vivo. É muito doido como as coisas simplesmente acontecem. O tempo passa, você é você, a infância acaba, você é um novo você e você nem percebeu. Quando foi que a infância acabou? Para a gente poder responder essa pergunta, a gente tem que se perguntar primeiro o que sequer é a infância. Se formos pegar direto do dicionário, infância. Período do desenvolvimento do ser humano, que vai do nascimento ao início da adolescência. Meninice, puerícia. Mas resumir a infância somente a isso não é certo, não é? Nós, que a vivenciamos, sabemos que é muito mais do que isso. Foi por esse motivo que fiz uma pequena entrevista com algumas pessoas e perguntei para elas o que é infância para você. Aqui estão as respostas mais interessantes que recebi. Entrevistado 1. Infância para mim é a vida que posso levar sem precisar vestir a máscara que a vida me pede para usar em determinados momentos. É a possibilidade de descobrir algo novo pela primeira vez e amar ou odiar isso pela primeira vez. É ser o centro das atenções de todos da família quando você tira nota 10 em matemática ou por ter caído de bicicleta na rua. É brincar com coisas que parecem que estão na sua frente, mas na verdade estão mais presentes na sua imaginação do que qualquer outro lugar. É poder chorar porque ficou com medo do barulho alto que uma moto faz quando passa na rua. É ignorar a fugacidade da vida porque não faz sentido ainda pensar que um dia você vai ter a idade dos seus pais ou avós. Parece que eles sempre foram velhos e que demora demais para chegar nessa idade. É chegar para sua mãe de noite e pedir para ela te contar uma história para você pegar no sono. É estar em um restaurante com sua família um sábado de noite e se sentir livre de brincar com outras crianças que você não conhece e que você talvez nunca mais as veja na vida depois desse dia. É ter o ódio mortal do momento do com quem será depois de cantarem parabéns pra você no seu aniversário. E depois de alguns bons anos, a infância é revisitada dentro da nossa memória, vendo fotos antigas ou uma roda de conversa, onde o que sobra são apenas as crianças que já cresceram, com as emoções e sentimentos que a infância permitiu descobrirmos. Principalmente a saudade de tempos em que a vida era mais simples. Entrevistado 2. Eu acho que a infância para mim é o período mais genuíno de descobertas das nossas vidas. Os anos em que somos páginas em branco que apresentamos inúmeros questionamentos que apresentam tanto simplicidade quanto complexidade simultaneamente. Fazemos perguntas sobre como determinadas coisas são, por que são e para que servem aos adultos e às vezes nem eles mesmos sabem a resposta, mas nos contentamos com o que nos é dito. Temos muitas dúvidas seletivas que chamam nossa atenção no aqui e agora e não questionamos muitas respostas que nos são dadas. Aceitamos as coisas com mais facilidade. A descoberta e inocência da infância são maravilhosas. E somado a isso, temos a magia e criatividade, visto que não é necessário propósito e razão em tudo que nos acontece na infância. A magia de dormir no sofá e acordar na cama é única. Ver um milho de pipoca estourar e virar uma pipoca é incrível. Olhar para o tio fingindo que está arrancando o dedo da mão fora e colocando de volta deixa a gente maluco. Hahaha. Entrevistado 3.
Obviamente eu poderia falar do período biológico, mas acho que não deve ser bem isso o intuito. E também é mais interessante se não for. Isso porque eu acho que a infância acaba, em muitos casos, superando esse tempo. Eu acho que ela tem a ver com o espírito e energia dessa fase, que é cheia de leveza, alegria, criatividade, sonhos, etc. Mas apesar de em muitos casos esse poder ser o auge dela, eu acho que ela sempre encontra um jeito de aparecer de novo em algum momento. Seja com a mesma intensidade ou não, seja com alguma conquista, algum acontecimento, alguma memória, etc. No fim, ela também é algo que define a gente. E apesar de eu ter destacado só o lado positivo, alguns infelizmente não têm tanta sorte. Mas mesmo assim, acredito que os pontos que eu destaquei ainda se mantêm mesmo nesses casos, podendo serem resgatados ou apresentados com bastante esforço ao decorrer da vida. Por isso de eu ter usado definir entre aspas. Para completar só mais um pouco, especialmente na parte sobre a leveza, também acho que tem a ver com conseguir apreciar as pequenas coisas na vida, coisas que podem parecer simples, mas que ainda trazem aquela luz e alegria. Com tudo o que temos, podemos concluir que a infância é esse momento mágico de descobertas e experiências. Um dos momentos mais importantes da sua vida, se não o mais importante, que revela ao mundo o seu jeito de ser e o seu jeito de interpretá-lo. Aprender o que gosta e o que não gosta. Tentar conseguir respostas e acabar gerando mais perguntas. Descobrir quando e o quanto deve se abrir para o mundo. Entender o que te faz sorrir e o que te faz chorar. A infância, querendo ou não, é uma das bases mais fortes para não só moldar, mas também descobrir quem você é hoje. Mesmo quando terminada, ela ainda pode ser revisitada através de memórias, nostalgia, experiências e até pessoas. Agora, tendo uma base do que é a infância, podemos retornar à pergunta: quando foi que tudo isso acabou? Quando foi que a infância acabou? Quando de fato começou a sua adolescência? Creio que não. Muita gente considera a adolescência como parte da sua infância. Quando você se casou? Não, ela com certeza acabou antes disso. Quando você fez sexo pela primeira vez? Não exatamente, tem muito virgem por aí que já perdeu a infância. Quando você fez 18 anos? Talvez, mas existe muita gente que não se sente diferente de quando era mais novo que isso. Então, provavelmente não. Quando você deixou de ter medo por motivos bobos? Não, mas isso é uma das consequências do processo da transição da criança ao adulto. Quando você teve novas responsabilidades e preocupações? Provavelmente sim. Pelo menos é o que muitos responderiam. Se você considera ter contas para pagar, pessoas para sustentar, ter trabalhos e estudos para fazer e ser forçado a ficar preso em uma rotina exaustiva devido a um emprego que lentamente destrói sua saúde mental como uma dessas novas responsabilidades, então, sim, a infância acabou aí. Mas e se nada tivesse acontecido? E se essas tais responsabilidades e preocupações nunca tivessem sequer chego? Imagine uma pessoa de 40 anos que nunca precisou se importar com nenhuma dessas coisas e pôde viver sua vida da mesma forma como sempre. Seria possível considerar que a infância dessa pessoa nunca acabou? 40 anos ainda vivendo sua infância? Não soa certo baseando no que temos, não é? Então, também não acho que possamos considerar que foram as responsabilidades que acabaram com a nossa infância. Mas se não foi em nenhum desses momentos, quando foi então? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta impossível. Quando foi que a infância acabou? É uma pergunta que não faz sentido porque talvez a infância nunca tenha acabado. Vocês repararam que eu trouxe opiniões externas sobre o que pode ser considerado infância, mas que eu nunca cheguei a mencionar o que eu acho que seja infância? Sim, eu concordo com tudo aquilo que foi falado, mas eu também tenho uma opinião adicional. Eu não acho que ela seja simplesmente uma parte da vida que separa a criança do adulto. Eu acho que a infância nos acompanha até o fim das nossas vidas, mas em vez de acabar, ela se transforma. O ser humano nada menos é que um amálgama de experiências acumuladas em uma mente. Se a infância também é constituída de experiências e ela nos constrói, por que não poderíamos ser construídos por novas experiências também? A gente pode mudar, adquirir novos gostos, novas opiniões e liberar novos sentimentos. Nós ainda podemos sentir nostalgia do novo ontem. A partir do momento que nós mudamos, a infância se transforma em um novo capítulo da nossa vida. Uma nova e atual infância. Talvez uma melhor, talvez uma mais dolorida, talvez nenhuma das duas, apenas diferente. Vamos fazer uma reflexão com esses 3 desenhos aqui. Esse é um desenho que eu fiz quando eu tinha 6 anos. Esse é de quando eu tinha por volta de 12. E esse é ainda desse ano, 2024. Na frente de vocês estão sendo mostrados 14 anos da minha vida. Agora, vamos compará-los. É claro, é nítida a diferença entre cada um deles. Não há dúvidas que os 3 sejam muito diferentes entre si, mas não é exatamente essa comparação que quero fazer. Me diga, qual é a diferença da representação minha entre cada um deles? Eis a resposta: nenhuma. Esses 3 desenhos sou eu.
Em épocas diferentes, com técnicas diferentes e pensamentos diferentes, sim, mas ainda sou eu. Esses desenhos são manifestações físicas da própria infância se transformando. A infância é um presente. A infância também é o presente. E o presente é uma constante que não para de se transformar. Você é a sua infância.